Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor Ricardo, representando o Ministério Público. Senhor presidente, eu trago duas prestações de contas de governo. Vou tentar fazer um voto resumido, já que eu encaminhei cópia do meu voto a Vossas Excelências. Então, portanto, processo TC 4266/2004, contas de governo do município de Campo Grande, exercício financeiro 2003, cujo responsável é o senhor Cícero Ferreira Neto, documentação encaminhada a esta Corte de Contas em 14 de abril de 2004. Os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização Municipal, tendo recebido o relatório AFO-DEFAFON de número 10/2010, que concluiu que, sob o aspecto técnico-contábil, as contas se encontravam em condições de merecer parecer prévio favorável à sua aprovação. Posteriormente, em 30 de agosto de 2010, os autos foram encaminhados ao gabinete que se encontra vago, tendo sido posteriormente encaminhado em 25 de setembro de 2015 ao gabinete da presidência, que ato contínuo, em 28 de julho de 2017, encaminhou ao gabinete deste conselheiro. Em 30 de setembro de 2019, foi proferido despacho eletrônico determinando seu encaminhamento ao Ministério Público de Contas, que se manifestou pela ausência de interesse em se manifestar nos autos. É o relatório, senhor presidente. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, senhores conselheiros, no caso concreto, o Ministério Público havia se manifestado, né, por ser processo anterior, mas o conselheiro teve a gentileza de nos enviar o voto, né, para a gente ter conhecimento antes da sessão, e eu simplesmente vou só reiterar aqueles pontos, né, que foram ditos anteriormente quanto à conclusão, no sentido de que nessas situações em que o processo ele é antigo e que há ao menos indícios de irregularidades, como no voto muito bem elaborado isso é apresentado, né, com relação a aspectos sensíveis até mesmo à educação, mas embora não tenha havido o contraditório em razão do tempo, seria aqui a posição do Ministério Público no sentido de considerar as contas iliquidáveis, tendo em vista que esses aspectos não puderam ser apreciados com profundidade mediante o contraditório para a defesa. Então, senhor presidente, apenas reiterando aquilo que já foi debatido ao longo dessa sessão, esta é a nossa manifestação. Senhor Rodrigo. Senhor presidente, inicialmente fizemos análise da documentação, constatamos o não encaminhamento do PPA, da LDO, da relação dos processos licitatórios ocorridos, do inventário geral de bens e valores. Com relação à análise dos instrumentos de planejamento, ficou prejudicada a análise tanto do PPA quanto da LDO. Verificamos que a LOA estimou receitas e fixou despesas de R$ 6.750.000 e em seu artigo 5º preconizou a abertura de créditos suplementares em até 80% da receita prevista para o ano de 2003. Na sequência, fizemos análise da alteração orçamentária, verificamos o cumprimento ou respeito ao artigo 5º da LOA, passamos também a análise orçamentária, financeira e patrimonial, verificamos que houve uma insuficiência de arrecadação no valor de R$ 1.308.000. Demonstrativo aponta também que as receitas tributárias próprias representam cerca de 1,12% do total das receitas municipais, conforme quadro que colacionamos. Destacamos que, por exemplo, a título de IPTU, esse é outro ponto, presidente, que a gente precisa trabalhar também. O município arrecadou 0 de IPTU, acho que a título de taxa, R$ 108 foram arrecadados, ITBI, R$ 3.926 foram arrecadados. Passamos a análise do balanço financeiro, constatamos que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 248.000,
despesas extra-orçamentárias de 229 mil, que o saldo financeiro em 2002 era de 407 mil reais e que foram transferidos para o exercício subsequente a quantia de 108.214 reais. Demonstrativo de variação patrimonial aponta um déficit patrimonial de 154 mil reais. E a dívida flutuante atingiu um montante de R$ 21.772, representados basicamente por consignações e depósitos. Na sequência, passamos a análise dos limites constitucionais. Com a educação, verificamos que a municipalidade não cumpriu, aplicando percentual de 23,96%, abaixo, portanto. Com relação ao Fundeb, houve o cumprimento, tendo aplicado 67,39%. E com relação a serviços públicos de saúde, aplicação de 14,80%, também descumprindo o que preconiza a Constituição Federal. Com relação ao duodécimo, nossa análise ficou prejudicada. E despesa com pessoal, houve aplicação de 44,86%, de modo que a 44,86% com total de despesa com pessoal do Poder Executivo, de modo a cumprir o artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que, por tudo que foi exposto, nós estamos trazendo voto no sentido de aprovar as contas pela aplicação do princípio da duração razoável do processo, da confiança legítima, conforme artigo 5º, inciso 78 da Constituição da República e com base nas discussões já travadas por essa Corte. Me colocando à disposição para que em um momento posterior eu venha apreciar a sugestão de formar uma opinião do Ministério Público de Contas quanto à nossa apreciação como iliquidável, senhor presidente. Ok. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheiro Alberto. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Rosa. Também com o relator. Conselheiro Fernando. Com relator. Aprovado. Continua com a palavra. Senhor presidente, por fim, eu tenho o processo 4254/2005, contas de governo do município de Coité do Noia, cujo responsável é o senhor João Sebastião da Silva. Nesse caso, nós temos o falecimento do gestor, de modo que, caso Vossas Excelências entendam, eu posso simplificar. Eu estou trazendo voto pelo julgamento como iliquidáveis das contas, tá? Ou pela aprovação conforme regra mais benéfica para o gestor. É como eu estou trazendo o meu voto, senhor presidente. Vou fazer alguma colocação do Ricardo. No mesmo sentido do voto anterior, pelas contas iliquidáveis, tendo em vista que houve falecimento. Ok. Em discussão. Em votação, conselheiro Alberto. Com relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Também com o relator. Conselheiro Fernando. Com relator. Aprovado. Senhor presidente, minha pauta fica esgotada. Conselheiro Alberto. Conselheiros, membros do público que nos assistem. Vou pegar uma carona no conselheiro Rodrigo e relatarei inicialmente o processo também no mesmo sentido de proposição de contas iliquidáveis, pelo falecimento do gestor. É o 5227 de 2014 e seus apensos, os processos 10.416 de 2014, 10.418 de 2014 e 10.419 de 2014. A unidade responsável é a município prefeitura de Chã Preta. Responsável o senhor Aldalho de Vasconcelos Holanda. É o prefeito no exercício de 2013, tratando assim de prestação de contas. Trata-se da prestação de contas do senhor Aldalho Vasconcelos de Holanda, prefeito do município de Chã Preta, exercício de 2013, protocolado no tribunal pelo ofício 123 de 2014, datado 30 de abril de 2014, em cumprimento ao prazo da resolução normativa 2 de 2003. Os autos foram remetidos à Diretoria de Fiscalização, a DIFAFON,
da lavra da senhora Tereza Maria Novaes dos Santos, técnica de contas, que após análise concluiu que a prestação de contas não oferece condições para análise total das contas do município. Após pesquisa no sistema modular SIM, foi constatado que não houve inspeção em loco no município de Chão Preto no exercício de 2013. Cabe ressaltar que a análise que segue está distrita aos documentos constantes e ao estado em que se encontram os autos, não é limitando a eventual fiscalização futura. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, por meio do seu parecer 49 de 2019, da 6ª Procuradoria de Contas, manifestou resumidamente nos seguintes termos: diante do exposto, o MPC requer a citação dos gestores interessados, oportunizando-lhe prazo para apresentar defesa em relação às irregularidades apontadas até o momento, assim como, se for o caso, a posterior, remessas dos autos aos órgãos técnicos do tribunal para nova análise dos autos. E, por fim, que seja devolvido ao Ministério Público de Contas para emissão do parecer final. Por fim, verificou-se que o ex-gestor, o senhor Audálio de Vasconcelos Holanda, faleceu em 8 de abril de 2022, conforme informação divulgada em portal jornalístico, e aí vai a cadaminuto.com.br, em 4 de 9 de 2022. É o relatório, senhor presidente. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, da mesma forma, o relator gentilmente disponibilizou a proposta de decisão, o Ministério Público manifesta-se no mesmo sentido, considerando o falecimento posterior do gestor e a impossibilidade do contraditório se efetivar, pela manifestação no sentido das contas serem iliquidáveis. É o parecer. Ok. Alberto. Senhor presidente, como esse tipo de processo já é previsto, ele já foi, inclusive, de jurisprudência, eu vou direto aos achados de auditoria encontrados, aos achados de auditoria desse processo, que estão em desconformidade com o que seria esperado. Previsão na LOA, dispositivos estranhos, a previsão da receita e fixação da despesa, em desconformidade com o artigo 165 da 8ª Constituição Federal. Descumprimento dos artigos 48 do artigo 4 da IRF pela não disponibilização de informação obrigatória do portal Transparência. C. Considerando o item anterior, verificou-se que o município não recebeu transferências voluntárias irregulares por meio de convênios, cumprindo o artigo 1º, inciso 23 do Decreto-Lei 201, que caracterizam essa prática como um crime de responsabilidade do prefeito. Descumprimento do artigo 60, inciso 12 do artigo da Instituição Constitucional Transitória da DCT, combinado com o artigo 22 da Lei 11.494, que determina pelo menos 60% do recurso do Fundef. Não foi possível analisar se houve descumprimento do artigo 19, inciso 3 da LRF, pela aplicação de 65,90 da receita corrente líquida e despesa total com o pessoal do município. Hoje a gestão não enviou os gastos referentes ao pessoal do Poder Legislativo informações necessárias para se verificar a análise mais detalhada. Os anexos do balanço geral apresentam os valores da despesa do Poder Legislativo zerados, impedindo a verificação do cumprimento do artigo 20, inciso 3, a da lei complementar, aqueles que possuem o limite máximo pessoal do Poder Legislativo. Inconsistência nas informações contrárias apresentadas pelo gestor na aplicação de recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino. Uma vez que as bases de dados entre CIOP e IRE divergem. Divergência nas informações contábeis apresentadas pelo gestor na aplicação também de saúde. Mesma coisa, a base do CIOPS e o RREO divergem. Discordância entre as informações apresentadas pelo gestor na aplicação de recursos pessoal constante do RGF, diverge do balanço geral. Descumprimento do limite mínimo em gasto com remuneração dos profissionais do magistério, uma vez que os gastos são equivalentes a 44,99% dos recursos do Fundef. E, além do que já foi registrado acima, também influenciaram plano plurianual, não foram enviados plano plurianual disposto no artigo 65, inciso 1 da Constituição Federal, e o inventário analítico de bens. Contudo, com o falecimento do gestor, essas contas, na minha visão, e parece-me que da jurisprudência da Corte, elas se tornaram iliquidáveis por não terem a possibilidade do contraditório pela defesa. Dessa forma, eu proponho que Vossas Excelências decidam que considerar iliquidáveis as contas do senhor Audálio Vasconcelos Holanda
prefeito do município de Chão Preto, exercício 2013, em razão do seu falecimento e impossibilidade de abertura de contrato para a defesa. Encaminhar a cópia dessa decisão à Câmara Municipal de Vereadores a fim que adote medidas que entendam necessárias. Solicitar à Câmara de Vereadores que recomende ao atual prefeito que não cometa as irregularidades ou ilegalidades apontadas no item 67, alíneas A, B, C, D, E, F, G, I, J e no item 68, alíneas A e B dessa decisão. Determinar o arquivamento após as diligências e a publicidade para os fins de direito. É como eu proponho a Vossas Excelências essa decisão. Ok. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Alberto. Em votação, conselheira Rosa. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator, presidente. Aprovado. Conselheiro Alberto. Presidente, passo a relatar agora um processo de número 99.3 de 2016, onde é responsável a Prefeitura Municipal de Paço de Camaragibe. A responsável, aí eu vou colocar já a Diana, consulente, seria Márcia Coutinho Nogueira Albuquerque, prefeito de 2016. Na realidade, esse processo, inclusive, ele foi autuado, para você ter ideia, sobre o tema licitação, contratos, convênios, congêneres, consulta, obras e serviços de engenharia, fase externa. Uma coisa bem ampla, né? E depois a situação real ela consulta a prefeita, e eu vou ler aqui ipsiliter, né? Na oportunidade, a consulta da prefeita, fazemos consulta a Vossa Excelência quanto ao limite inicial para a obrigatória do envio das informações, pois, em evento realizado por essa egregetura, nos foi repassado que esse limite seria para as contratações a partir de 650 mil. Ocorre que o artigo 1º, parágrafo 1º, da referida resolução normativa, fala que o valor da obrigatoriedade inicia a partir dos previstos para a modalidade de licitação tomada de preço, ou seja, 80 mil e 150 mil provas de engenharia. Resumidamente, isso, na realidade, ou seja, foi um ruído, possível ruído de informação numa palestra, mas não cita o palestra, enfim, um evento, não cita o evento, nem nada, e na resolução não existe nada disso, ela é bem positivada. Tanto é que inicialmente não foi autuado como consulta, como já coloquei, né? E como não há nenhuma dúvida, e ainda assim a dúvida foi colocada de uma forma extremamente, digamos assim, não é nem genérico, porque genérico seria, né? Mas não há, na referida norma, nada que leve a esse tipo de dúvida, né? Em função disso, eu proponho a Vossas Excelências que decidam não acolher a presente consulta formulada em razão porque não houvesse sob dúvida técnica e eventual resposta, e também após 6 anos da formulação. E, inclusive, não pode não dizer que foi a formulação da consulta, porque ela não foi autuada como consulta, né? Então, tem tudo isso. E, assim, determina seu arquivamento da ciência, referida à gestora e a publicidade para os fins de direitos. Senhor presidente, é como eu proponho a Vossas Excelências. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, o Ministério Público manifestou-se nos autos no mesmo sentido do eminente relator, no sentido do não conhecimento da consulta, por não haver uma dúvida quanto à aplicação de dispositivo legal regulamentar e também em razão do prazo, já que ela foi proposta há mais de 6 anos. É o parecer, senhor presidente. Ok. Em discussão, proposta de voto. Conselheiro Alberto. Em votação, conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator, presidente. Aprovado. Tá Senhor bom. presidente, eu encerro a minha pauta por hoje. Pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor procurador do Ministério Público de Contas, tem mais pessoas que acompanham essa reunião. Tenho para relatar inicialmente 6 processos. Penso, senhor presidente, que podem ser apreciados conjuntamente. Então, em razão disso, vou fazer Ótimo. a relatoria iniciando pela leitura do processo e a
a unidade gestora e o responsável, né? São todos os Sério, processos... só para a gente, o Ministério para ajudar aqui, é só o número dos processos, 15.600? Sim, então eu vou fazer tá, a relatoria ok. de todos eles. Ok. Bem, só assim, inicialmente, todos os processos tratam de comunicação de origem do Fundo Contas, né? Dando conta do descumprimento por parte do gestor das normas da Instrução Normativa 002/2010, que trata do envio a esta Corte de Contas das informações e dados do SICAP. Bem, o primeiro processo é o TC número 15.646/2014. Aqui a unidade gestora é o Fundo Municipal de Saúde de Feliz Deserto. O responsável é o senhor Rose Wellington da Silva Tavares. Diz respeito ao exercício de 2014. Bem, o segundo processo é o TCAL número 1686/2015. Aqui a unidade gestora é o Fundo Municipal de Assistência Social de Teotônio Vilela. A responsável é a senhora Giselda Barbosa de Souza Lins. O terceiro processo é o TCAL número 807/2014. A unidade gestora é o Fundo Municipal de Saúde de Teotônio Vilela e a responsável nos autos é a senhora Isabel Borges Pereira da Silva e se refere ao exercício 2013. O quarto processo é o TCAL número 684. Peraí, repete esse último aí. Qual o último é o TCAL 807/2014. Ok. Isabel, tá ok, desculpa. Isabel, o próximo é o TCAL número 8684, de 2014. Aqui é o Fundo Municipal de Educação de Piaçabuçu e a responsável é a senhora Ângela Maria Marinho Araújo e se refere ao ano de 2013. Ok. O próximo processo é o 18.129/2013. Aqui a unidade gestora é a Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela e o responsável é o prefeito à época, o senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira. Refere-se ao exercício 2013. E o sexto processo e último é o TCAL número 10.075/2018. Aqui a unidade gestora também é a Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela e o responsável é o prefeito à época, o senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira, e aqui se refere às obrigações do ano 2014. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, em todos os processos é reconhecida que a prescrição da pretensão punitiva por parte desse Tribunal de Contas, em razão da citação que a gente considera inválida, porque não foi feita em mãos próprias, na forma que dispunha o regimento interno à época. Então, a proposta de decisão em todos eles é no sentido de, declarar a nulidade dos acórdãos prolatados nos autos, reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva, reconhecer a perda do objeto do recurso interposto contra os referidos acórdãos, publicar a decisão no Diário Oficial e arquivar os presentes autos. É como proponho voto em todos os processos relatados, senhor presidente. Ok, doutor Ricardo. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, em todos os autos relatados pelo eminente conselheiro, com exceção do 10075/2018, houve manifestação do Ministério Público no sentido da ocorrência da prescrição. Então, nesse sentido, o Ministério Público reitera sua manifestação, entendendo que houve a prescrição nos autos. Em relação ao último, o eminente relator menciona tratar-se de questão já conhecida e debatida aqui, da nulidade das citações. Posicionamento em relação ao qual o Ministério de Contas concorda, entendendo que deve ser adotadas cautelas e, como se trata de um exercício 2014, naturalmente a prescrição também ocorreu. Então, em relação a todos eles, o MP manifesta-se pela ocorrência da prescrição, senhor presidente. Em discussão, os processos relatados. Em votação. Conselheira Rosa. Acompanho o relator, presidente. Ok.
Conselheiro Rodrigo. Também com o relator, presidente. José Alberto. Relator, senhor presidente. Ok, aprovado. Continua com a palavra, senhor. Senhor presidente, passo a relatar o processo número 3.369/2016. Aqui a unidade gestora é a Escola de Contas Públicas, conselheiro José Alfredo de Mendonça. O responsável nos autos é o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, diretor da Escola de Contas Públicas, conselheiro José Alfredo de Mendonça, no exercício 2015. Trata-se, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, de prestação de contas do diretor-geral da Escola de Contas Públicas, conselheiro José Alfredo de Mendonça, no exercício 2015. Compõe a presente prestação de contas os balanços demonstrativos contábeis da unidade referentes ao exercício 2015, na forma dos anexos e quadros demonstrativos estabelecidos na Lei 4.320/64. Em razão do impedimento do relator natural na sessão plenária desta Corte de Contas do dia 14 de maio de 2019, os autos foram distribuídos por sorteio a este conselheiro substituto. O Ministério Público de Contas se pronunciou nos autos por meio do parecer MPC 10, MPC 3, PMPC 93/2022/RA, as folhas 43. Em 20 de julho agora, do corrente, os autos vieram a este gabinete. Aí eu peço licença ao Ministério Público de Contas para dar continuidade à relatoria, em razão de que, da simplicidade até mesmo para a apreciação desse processo, senhor presidente, em razão de que não houve movimentação nem orçamentária, financeira, nem patrimonial. Em razão disso, inicialmente, eu sempre, como de praxe, eu me refiro à competência dessa Corte de Contas para examinar a matéria, e aqui em cada um desses demonstrativos só eu faço a menção das disposições normativas que dispõem sobre esses demonstrativos contábeis, e aqui vale apenas mencionar que o controle interno ele se pronunciou nos autos por meio do despacho de folha 31, informando que os documentos contábeis referentes ao exercício 2005, abre aspas, demonstram que não houve nenhuma movimentação orçamentária, financeira e patrimonial, o mesmo constatado por essa relatoria, senhor presidente. E também eu faço um destaque aqui do parecer do Ministério Público de Contas, que o doutor Ricardo depois poderá se pronunciar também, é que o procurador ele propõe a anexação dos autos à prestação de contas do presidente do Tribunal de Contas referente àquele exercício, que é o 2015, para análise e julgamento em conjunto. Bem, com relação à proposição do MPC, eu já me adianto, considerando as normas acerca das competências dessa Corte de Contas, notadamente os artigos 1º, inciso 2º da Lei 5.604, que é a nossa lei orgânica, e também o artigo 6º, inciso 3º do nosso regimento interno, e diante do fato de que a unidade gestora sob exame possui dotação orçamentária própria, o seu administrador é ordenador de despesa e responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos colocados à disposição da Escola de Contas, entendo que as contas do administrador da unidade gestora em questão devem ser julgadas separadamente da prestação de contas do presidente do TCE-AL, na forma estabelecida nos artigos 119 a 125 do Regimento Interno. E aqui trago informação adicional, que é acerca da Lei número 6.420, 2003, que cria a Escola de Contas Conselheiro José Alfredo de Mendonça. Ela dispõe lá, logo no seu artigo 2º, que a Escola de Contas é um órgão com autonomia administrativa e financeira, e essa autonomia é a mesma aplicáveis às entidades da administração indireta. Então, em razão disso, eu entendo que deve ser o julgamento em separado, e aí já passo para a proposta de voto, que é no sentido de julgar regular a prestação de contas do diretor da Escola de Contas Públicas, conselheiro José Alfredo de Mendonça, no exercício 2015,
com fundamento no artigo 21, inciso 1º da nossa lei orgânica e artigo 119, inciso 1º do regimento interno. 2, da ciência da decisão ao responsável, que é o conselheiro Anselmo Brito, e publicar a presente decisão no Diário Oficial. É como propõe o voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. Ricardo. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, houve manifestação no Ministério Público no sentido de que a prestação de contas da escola deveria ser analisada e julgada em conjunto com as contas do próprio tribunal, da presidência do tribunal, que por sua vez são prestadas à Assembleia, A nossa Constituição Estadual ela tem esse dispositivo, o artigo 97.13, que estabelece e atribui à Assembleia essa competência, que em outros tribunais também há essa previsão, inclusive considerado constitucional pelo Supremo, embora eu particularmente tenha algumas ressalvas, mas é o entendimento. Mas quanto ao caso da escola, o colega pronunciou-se nesse sentido, de que fossem anexadas as contas do tribunal referentes ao exercício 2015 para análise e julgamento. Então, no caso, teria que ser anexada, enviada ao Poder Legislativo, tendo em vista que ele provavelmente já recebeu as contas do referido exercício. Eu apenas faço uma ressalva, embora não tenha ainda um pronunciamento conclusivo, porque até conversando com o relator no intervalo, de fato a lei ela estabelece a Escola de Contas essa característica, ela reconhece como um órgão do tribunal, no entanto, uma característica de um órgão autônomo e com uma autonomia administrativa e financeira equivalente à das entidades. As entidades têm personalidade jurídica própria e elas, por isso, acabam tendo uma desenvoltura maior e prestam contas diretamente. E por força do artigo 172 do Decreto-Lei, que também estabelece em relação ao Poder Executivo que assegura a autonomia administrativa e financeira, mantém a supervisão, dá a entender que esses órgãos autônomos eles teriam as suas contas efetivamente julgadas pelo tribunal. Então, a gente teria essa particularidade. Mas aí é uma reflexão pessoal. No caso aqui, eu vou manter o posicionamento do colega nos autos, que manifestou-se no sentido de que sejam anexadas as contas da Corte. É o parecer, senhor presidente. Ok. Em discussão, a proposta de voto oferecida pelo conselheiro Sérgio. Em votação, conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, por motivo de foro íntimo, eu vou me averbar suspeito para atuar neste processo. Ok. Conselheiro Alberto. Com o relator, senhor presidente. Aprovada. Sem mais processo, senhor presidente. Não tendo mais processo, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando para a próxima terça-feira no horário regimental.